Olá, tudo bom? Atualmente, muitas pessoas sofrem com inflamação crônica sem nem saber. Essa inflamação crônica não dá febre, não dá dor, não fica vermelho, não fica inchado, mas é uma inflamação de dentro para fora no nosso corpo, que não está relacionado a nenhuma topada que você deu, não bateu em nenhum lugar, não teve nenhum estiramento de nada. E essa inflamação crônica pode trazer muitas repercussões ruins para o nosso organismo. Ela pode dar problemas metabólicos, dificuldade de emagrecer, pode piorar ou agravar algumas doenças pré-existentes, e piorar a nossa saúde intestinal. É muito importante saber identificar essa inflamação crônica para tratar. Isso é muito importante para a sua saúde a curto, médio e principalmente a longo prazo. Eu vou te explicar mais quais são esses sinais para você prestar atenção. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem alguma condição de saúde e quantos anos você tem. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, inclusive até porque essa condição de saúde pode ou não estar relacionada com inflamação, né? Ou ela pode inflamar mais o seu corpo. Então, quero saber isso de você para trazer mais vídeos depois e te ajudar também. Essa inflamação crônica de baixo grau, né, como eu estava te falando, tá muito prevalente hoje em dia. E é muito importante a gente falar mais sobre os sinais e sintomas que o nosso corpo dá, que tem alguma coisa errada acontecendo. Primeira questão, com certeza está relacionada ao cansaço crônico. Se você é aquela pessoa que está sempre exausto, cansado, com olheira, dificuldade de ter ânimo para fazer as coisas no dia a dia, por conta do corpo estar cansado mesmo, isso pode estar relacionado à inflamação crônica. Isso porque a inflamação crônica ela pode desregular o mecanismo de funcionamento das mitocôndrias, que são a usina de energia do nosso corpo, e quando a gente está muito inflamado, a gente aumenta as toxinas, na verdade as citocinas inflamatórias, que estão muito relacionadas, né, a interleucina 6, fitoxinocrase tumoral alfa, que desgastam muito o nosso organismo, né? Requerem muita energia do nosso organismo para combater essa inflamação. Então, como se o nosso corpo estivesse o tempo inteiro lutando contra um problema. Então, para as outras questões que você precisa, para as atividades do dia a dia, trabalho, até mesmo hobbies e lazer, falta energia, né? Você se sente mais drenado, mais cansado. Você vem se sentindo assim, mesmo dormindo relativamente bem, não tendo aumentado a carga de exercício, de atividade física, você vem se sentindo mais cansado? Me conta aqui nos comentários. Segunda coisa pode ser o aumento da vontade de comer açúcar, doces e carboidratos simples de uma maneira geral. A gente sabe que existe uma grande correlação entre a inflamação crônica de baixo grau e a resistência à insulina. Essa resistência à insulina pode aumentar a sua vontade de comer doce, pode fazer com que você tenha aquelas oscilações grandes de açúcar do sangue, um aumento alto desse açúcar do sangue, até por conta do açúcar, do carboidrato que você consumiu. A insulina não funciona bem, então o açúcar não consegue entrar tão rapidamente na corrente sanguínea, dentro da célula, fica alto na corrente sanguínea, secreta mais insulina, aí ele entra para a corrente sanguínea, abaixa o açúcar do sangue, fica essa montanha-russa de glicose no seu corpo o tempo inteiro, o que vai fazer com que você tenha vontade de comer mais doce. Então isso pode acontecer, inclusive o apetite pode aumentar e o controle da fome pode ficar mais dificultado. Você vem sentindo isso também? Uma das questões muito relacionadas com inflamação no nosso corpo é o intestino mais irritado, mais inflamado. A gente sabe que isso é um grande sinal de inflamação crônica, até porque o intestino, ele tem um papel muito importante, né? Quando a gente pensa no intestino, o que ele é? Ele é uma barreira do meio externo para o meio interno. Então, o que está dentro do seu intestino, passando pelo tubo do intestino, ainda não está no seu corpo. Só vai entrar no seu corpo quando ele passar por essa mucosa intestinal e entrar na corrente sanguínea. E quando o intestino está mais inflamado, isso pode aumentar a permeabilidade intestinal, podem passar pedaços maiores de comida para dentro do intestino, para dentro da corrente sanguínea, o que aumenta a inflamação do corpo, podem passar bactérias, vírus, estruturas que não deveriam passar através dessa permeabilidade intestinal. Esse intestino funcionando pior pode piorar mesmo essa questão de constipação, diarreia, gases, distensão abdominal. Isso dá irritação, causa mal-estar no dia a dia. Então, a função intestinal está muito relacionada com a inflamação e a inflamação piora a função intestinal, como se fosse um ciclo vicioso ruim. Outra coisa que pode acontecer com uma pessoa que está cronicamente inflamada é o que a gente vem chamando cada vez mais de nevoeiro cerebral. Isso porque pode acontecer mesmo uma neuroinflamação, como você tem muitos fatores inflamatórios aumentados no corpo,
o próprio cérebro também vai sofrer com relação a isso. Então, isso pode causar dificuldade de concentração, de associação de informação, a memória pode ficar dificultada, até mesmo tarefas que você tinha facilidade para fazer ficam mais difíceis, né, do ponto de vista neurológico e cerebral. Então, se você vem sentindo essa dificuldade cognitiva, pode também ser um sinal de inflamação do seu corpo. Essa inflamação também pode ser vista através da nossa pele, do nosso cabelo, das nossas unhas. Como a gente tem o corpo mais inflamado, o organismo está lutando para manter as funções básicas, vai sobrar menos energia e menos processos, digamos assim, para essas questões que não são tão importantes para o corpo. Então, o cabelo pode cair, o cabelo pode ter dificuldade de cumprir o ciclo dele, a queda pode ser facilitada, né, no sentido de que o cabelo tem um ciclo de fases em que, de fato, ele cai, mas essa fase de queda de cabelo pode ser precipitada e pode ter mais dificuldade em nascer mais cabelo, sustentar um cabelo mais forte. Sem contar também da pele, que pode ficar mais inflamada, propensa a queimaduras, né? Queimaduras no sentido de mais inflamada, mais vermelha, pode estar relacionada a feridas que não cicatrizam tão bem. Então, tudo isso pode ser um sinal de inflamação crônica de baixo grau, silenciosa do seu corpo. A inflamação também pode estar relacionada com uma dificuldade de emagrecer, mesmo com dieta. Isso porque, como eu te falei, a inflamação está relacionada com a insulina alta, a inflamação está relacionada também com os hormônios da saciedade, da fome, a leptina, a grelina. Então, quando a gente tem um corpo mais inflamado, a gente tem mais dificuldade de emagrecer, mesmo que esteja fazendo as coisas direitinho, você vai emagrecer, mas de um nível mais lento e mais, né, dificultado do que uma pessoa que não esteja inflamada. E vale a pena pensar também que como a inflamação piora essa questão do sono, piora essa questão da compulsão alimentar, piora a questão intestinal, piora a questão metabólica, tudo isso prejudica o processo de emagrecimento também. Se você quer ajuda para diminuir a inflamação, para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue, lembre que eu preparei alguns materiais bem legais para te ajudar com isso, com muitas receitas, cardápios, dicas. E eu vou deixar o link para esses materiais aqui embaixo na descrição para você. Vale a pena falar também que a pressão alta, o colesterol aumentado e a glicose instável, sem um bom controle, juntos são o que a gente chama de síndrome metabólica e que isso está muito relacionado com a inflamação crônica do nosso organismo. As pessoas que têm esses três sinais juntos sofrem com mais inflamação crônica de baixo grau e essa inflamação piora o controle dessas condições de saúde. Então, essa síndrome metabólica é muito importante de ser estudada, de ser controlada, de ser tratada para a sua saúde a médio e longo prazo. Me conta se você percebeu algum desses sinais e sintomas, se você já foi diagnosticado com inflamação, o que você fez para melhorar. Vale a pena lembrar que essa inflamação crônica a gente não resolve com remédio, a gente resolve com mudança de hábitos, com alimentação saudável, com exercício físico, com sono, evitando álcool, evitando cigarro, drogas, obviamente, né? Então, é importante que tenha uma mudança de mentalidade, de estilo de vida para você diminuir a sua inflamação a longo prazo, tá bom? Me conta aqui embaixo o que você vai fazer para melhorar isso, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, porque você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!